Antes, na verdade, eu queria que você trouxesse as informações de repórter que apura os bastidores a respeito do que você quiser aí do Congresso. A gente tem falado, evidentemente, muito a respeito da sucessão do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, tem a sucessão também do Davi Alcolumbre no Senado e outros temas que estão acontecendo, então fique à vontade para começar por onde você quiser. Felipe, o próprio Diogo Mainardi tem dito muito que a gente está amolando, né, a nossa audiência, os nossos espectadores, os nossos leitores do Antagonista com esse assunto de eleições internas na Câmara no Senado, mas está tudo me acompanhando aí, eu estava acompanhando aqui o Papo Antagonista sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Mário Sabino acabou de escrever no site também que os Estados Unidos podem ser o Brasil de amanhã. Então está tudo junto e misturado, todos esses assuntos são muito importantes para a gente continuar acompanhando. Esse centrão que hoje está com Jair Bolsonaro é uma coisa que é preciso ser dito. Precisa ficar alerta. O centrão está aí se abraçando a esse governo para sugar o Estado com cargos, com emendas, com espaço, com poder, com vaidade. E o que a gente pode ter de presente em 2022 é isso que a gente está vendo nos Estados Unidos. A preço de quê, né, Felipe? Exatamente, Diego. Aliás, hoje o Estadão fez um editorial, inclusive, mostrando o absurdo que é o Arthur Lira ser um candidato com possibilidade de vitória na sucessão do Rodrigo Maia. Ele que é réu por corrupção, réu por improbidade administrativa, foi acusado de rachadinha, só foi absolvido sumariamente, sem análise das provas, porque o juiz, que tem o mesmo advogado dele, Arthur Lira, interpretou que a instância que supervisionou era a instância errada, que era um caso de alçada estadual e não federal. Então é uma figura que, embora tenha dito no Twitter que tem compromisso com o Brasil, já revela há muito tempo que o compromisso que tem é com outras coisas, né? É com as próprias vantagens, é com a vantagem dos seus aliados, e a gente acompanha e conhece essa turma há muito tempo. Então, obviamente, a gente fica preocupado. E fica preocupado também, porque aqui a gente fala a verdade, doa quem doer, inclusive em relação ao eleitorado. Fica preocupado com um certo conformismo. É claro que os brasileiros estão vivendo um momento dramático, com o avanço da Covid-19, quase cerca de 200 mil mortos, mas existe uma certa inércia diante de tantos avanços das pessoas que não têm compromisso nenhum com uma pauta que possa trazer aí luz no fim do túnel para o povo brasileiro. Então você tem uma disputa entre o Arthur Lira e o Baleia Rossi, que tem uma ficha evidentemente menos manchada, mas que tem ali Rodrigo Maia, o coronel da impunidade, por trás. Então a gente vê que o objetivo comum é o fim da Lava Jato, não só da Lava Jato, mas esse desmonte do sistema de combate à corrupção, e você fica discutindo outras questões de poder, de dinheiro, de agenda política que interessa mais a uns e outros. Então, Diego, a gente vê com muita preocupação isso aí, a gente precisa falar mesmo todo dia o que está acontecendo. E eles estão preocupados com eles, assim, a gente está no meio de uma pandemia, se aproximando de 200 mil mortos, a gente não tem uma data de início para vacinação, a gente não tem vacina, a gente não tem uma preocupação coordenada com lockdown, com alguma coisa que não seja lockdown, mas que ajude a frear o avanço, como a gente está vendo no restante do mundo inteiro. E a gente vê deputados e senadores, o nosso Capitólio aqui, o nosso Congresso Nacional, preocupado mesmo com as suas questões mesquinhas, pequenas, de quem vai ficar com qual relatoria, quem vai ficar com tal secretaria, quem vai ser mais poderoso a partir deste ano de fevereiro no Congresso Nacional e vai aparecer e daqui a pouco vai se reeleger e continuar lá. E as narrativas vão se ajustando. Essa turma que chegou novata, é sempre bom lembrar, me desculpem que está nos acompanhando, mas eu preciso te lembrar que metade do Senado foi renovada, mais da metade da Câmara também, em 2018, e a gente está vendo agora tudo de novo, em 2 anos, as coisas acontecendo do mesmo jeito, aquela gente que entrou no Congresso com sangue nos olhos, faca nos dentes, faca na caveira contra a corrupção, foi ajustando a narrativa e agora estão apoiando um réu por corrupção para a presidência da Câmara dos Deputados. Como você disse, Felipe, Exato. O outro lado também tem todos os seus problemas. A gente fez ontem, eu escrevi ontem um texto no Antagonista mostrando
as semelhanças e as diferenças entre Arthur Lira e Baleia Rossi. Conversei com muita gente, com muitos deputados, de um lado e de outro, não foi uma nota que eu fiz num único dia, isso são conversas que eu venho acumulando ao longo dos últimos dias, até mesmo do final do ano passado, e a verdade é essa que você já antecipou, que quem acompanha o Antagonista sabe. A pauta de desmonte do sistema de corrupção, ela une esses dois candidatos, assim como outras coisas. O restante vai ser coisa de narrativa. Hoje nós tivemos o lançamento oficial da candidatura do Baleia Rossi, lembrando que 4 semanas atrás eu estava aqui no Papo Antagonista falando do lançamento da candidatura de Arthur Lira. Hoje nós tivemos, então, a do Baleia Rossi. Ele que conseguiu ali juntar o apoio dos partidos de esquerda, menos do PSOL, que está decidindo ainda o que vai fazer. Baleia Rossi está com esse discurso de uma Câmara livre e independente para fazer aí uma contraposição, um contraponto à candidatura do Arthur Lira, que é oficialmente a candidatura do Palácio do Planalto e de Jair Bolsonaro. Foi uma cerimônia rápida, muito mais, como é que eu diria, simples do que a do Arthur Lira, e vou trazer alguns fatos para tentar explicar o que eu estou querendo dizer com esse simples. A cerimônia de lançamento da candidatura do Arthur Lira teve o Ciro Nogueira como mestre de cerimônias e cada um dos líderes dos partidos da base de Arthur Lira discursou, enaltecendo o Arthur Lira, falando do Arthur Lira. Hoje nós tivemos uma cerimônia apenas em que o próprio Baleia Rossi discursou, contrataram lá uma moça para fazer como mestre de cerimônias, uma coisa mais gourmet, como o próprio Arthur Lira está ironizando e criticando o lado de Baleia Rossi. A gente pode até acompanhar agora um trechinho dessa fala do Baleia Rossi durante o lançamento da sua candidatura. Queria fazer uma reflexão aqui com todos da importância de uma Câmara livre e de uma Câmara independente. Se olharmos para o ano de 2020, o ano passado, nós vamos ver que a Câmara Independente, capitaneada pelo presidente Rodrigo Maia, se aproximou da sociedade e buscou respostas para um ano de grandes dificuldades. Tá aí, Diego. Baleia Rossi. Baleia Rossi vai investir. Perdão. Não, só ia comentar que o Baleia Rossi é deputado federal por São Paulo, mas mesmo aqui em São Paulo tem muita gente que não o conhece, e certamente muita gente que está assistindo ao Papo Antagonista conheceu agora o Baleia Rossi, só através dessa imagem, só através desse discurso, porque ele é alguém mais das articulações de bastidor, né, Diego? A gente perdeu momentaneamente. Perdi um pouco. A gente perdeu momentaneamente o sinal, mas já recuperou, Diego. Só estava falando que muita gente não conhece o Baleia Rossi porque ele é mais de articulação de bastidor. Muitos conheceram agora. Exatamente. Olha que ele é o atual presidente nacional do MDB, né? Ele vai apostar nessa narrativa da Câmara livre e independente. Conversando agora há pouco com um aliado do Arthur Lira, ele até me chamou a atenção para o fato de que pode haver, do lado do Baleia Rossi, faz sentido, uma estratégia para fazer uma campanha para fora do Congresso, para que ele possa conquistar, sim, a opinião pública, a imprensa, e fazer ali uma pressão de fora para dentro dos deputados que são os verdadeiros eleitores dessa eleição marcada para 1º de fevereiro, tanto na Câmara como no Senado. Já Arthur Lira vai continuar na sua estratégia que ele vem adotando há um bom tempo. Arthur Lira não é candidato da noite para o dia, ele sempre sonhou em derrotar Rodrigo Maia, como eu já escrevi no Antagonista, e ele continua com a sua estratégia à la Eduardo Cunha, como alguns deputados lembram, tratando tete a tete, olho no olho. Ele já começou a viajar ao Brasil essa semana, mas antes disso ele já estava tendo conversas individuais com cada um dos deputados, fazendo suas promessas, estabelecendo seus compromissos, porque a votação é secreta. Então, por mais que hoje, com os apoios públicos de partidos, a gente tenha o Baleia Rossi com uma vantagem até significativa do ponto de vista numérico de deputados, se a gente olhar friamente esses cálculos, a gente tem um Arthur Lira com uma candidatura muito mais consolidada. Eu já escrevi no Antagonista também, repito aqui para quem está nos acompanhando.
é o Baleia Rossi que vai ter que correr atrás do prejuízo, é ele que vai ter que correr atrás de votos, porque o Arthur Lira já está com a sua candidatura muito mais solidificada na Câmara, pelo menos neste momento.